a sua maneira de se magnetizar, a facilidade de se magnetizar esse elemento, o campo elétrico, o campo magnético, aliás, é igual a 10 vezes, é muito superior à sua magnetização. Quer dizer, esse material é muito, mas muito fácil a se magnetizar e, por isso, ele não é linear, a sua magnetização. Esse material ferromagnético é muito, mas muito fácil a ser magnetizado. Exemplo concreto desse material são o chamamos de imã permanente. Opa, fixe bem esse nome, imã permanente. Iremos precisar futuramente. O imã permanente, está a falar disso, o exemplo concreto de alguns elementos químicos que são feitos é o ferro, Fe2, temos o níquel, Ni. Todo aquele que é material ferromagnético quer dizer, é um bom imã. Todo aquele que é ferromagnético é um bom imã. Se tivéssemos tempo, eu iria fazer uma aula prática para nós podermos ver isso desses materiais ao vivo. Só que acho que com a pandemia não será possível. Agora, a sua magnetização, como que é? É muito fácil a ser magnetizada. É muito maior, consoante basta ter um campo magnético externo. Facilmente, este se magnetiza. Ou melhor, quanto maior for o campo magnético externo, este campo, quanto maior for o campo magnético externo, quanto maior for, maior será a magnetização deste material. Daqui a pouco vamos falar disso em um exemplo. Ok. Mas o que nós temos que saber é o seguinte, que este material, nós podemos representar este material sob forma de um gráfico. Como que este material podemos encontrar sob forma de um gráfico? Da sua magnetização, as suas características. Que representa um gráfico que existe a magnetização e nós chamamos de campo magnético. Ok. Ou melhor, vamos dar um gráfico, vamos ver um gráfico. O gráfico é o seguinte, onde este seria a magnetização e este seria o meu campo magnético. Quer dizer, a magnetização em função do campo magnético. Como que isso podemos apresentar? Podemos apresentar da seguinte forma. Esta seria simplesmente o gráfico da magnetização em função do campo elétrico, do campo magnético. Porque o que está acontecendo nos materiais paramagnéticos, nos materiais ferromagnéticos, nos materiais ferromagnéticos, mesmo com o campo magnético nulo, zero, campo magnético, o material ainda permanece magnetizado.
neste material ferromagnético, mesmo que o campo elétrico externo seja nulo, ainda este material permanece magnetizado. E por isso disse que os materiais ferromagnéticos são melhores imãs. São os melhores imãs. Você disse que os materiais ferromagnéticos, independentemente do campo magnético ser zero, eles continuam magnetizados. Não entendi? Você disse que nos materiais ferromagnéticos, nos materiais magnéticos, por mais que o campo magnético seja igual a zero. Eu estava a dizer o seguinte: todo material ferromagnético, por sua capacidade, ou ainda por sua propriedade magnética, mesmo se o campo externo, está falando de campo magnético externo, ser nulo, o material ferromagnético ainda permanece magnetizado. Nos materiais ferromagnéticos, por mais que o campo elétrico, o campo magnético externo seja nulo, o material ainda permanece magnetizado. Vou me explicar. Talvez possa me explicar de uma outra forma. Estou a dizer o seguinte: sabemos muito bem que, para falarmos disso, para criarmos um campo magnético, nós temos simplesmente este elemento, um circuito fechado, como se definiram na semana passada. Tenho isto, uma certa bobina. Se uma certa bobina tem uma certa corrente elétrica I, que vai circular dentro da bobina. Esta circulação dessa corrente, nesta bobina, é que cria o campo magnético H. Se este cria o campo magnético H dentro dessa bobina, o campo magnético H cria uma certa coisa. Como chama? Cria o que chamam de indução magnética. B. Se cria o que chamam de indução magnética B. Como um vetor, também isso vai criar um outro fenômeno, que nós chamamos de indução magnética, vai criar no caminho nesse circuito fechado, vai criar o que chamamos de fluxo magnético. Também com forma de um vetor. O fluxo magnético que é criado aqui é variável. Isso por quê? Porque a indução magnética é variável, o campo magnético é variável, também a corrente elétrica é variável. Agora, a criação desse material que nós queremos, esse material que está aqui, é este material que está aqui, que deve ser um material ferromagnético. Por mais que esse campo elétrico externo seja nulo, quer dizer, a corrente elétrica não esteja a circular aqui, para ser nulo esse campo elétrico, esse campo magnético, quer dizer que deve estar nulo a corrente elétrica. A corrente elétrica é igual a zero, também o campo magnético é igual a zero, a indução magnética é igual a zero, se a indução magnética é igual a zero, ainda esse material continua a magnetizar-se, continua a aparecer o imã permanente, continua a criar um fluxo magnético. Desta maneira, estamos ainda a ter o que nós chamamos de FEM na saída do meu transformador, se caso for o caso do transformador. Você está entendendo? E por isso, nós dissemos o seguinte, começamos isso com essa lei, que dizia o seguinte, integral, fechado, de o quê? H em função de N é igual a N vezes I, onde eu dizia NI seria FMM. Com isso terei H, L seria igual a N, I. Então, o que eu quero? Quero um H. H seria igual simplesmente a N vezes I sobre L. Olha só, que o que cria esse campo, esse campo magnético, essa corrente elétrica, que é também um vetor. Se essa corrente elétrica é igual a zero, estamos a dizer que a magnetização é igual a zero. Ou estou a mentir?
Não, sim. Então, se isso é igual a zero, o meu material aqui, se é um material ferromagnético, ele continua ainda magnetizado. Se ele continua ainda a ser magnetizado, quer dizer o quê? Quer dizer que ele continua ainda a criar o B, que é a eletromagnética. Se ainda criar o B, significa que teremos ainda o fluxo magnético a circular dentro daquele caminho, naquele circuito fechado. Estamos juntos? Ou alguém ficou atrás? Sim, eu sei. Eu Estamos sei. juntos? Sim. Ninguém ficou atrás? Mas, Vocês pensam que já vou dar a mostrar o gráfico, como passou. é para Mostrar o gráfico. Esse gráfico. mostrar o gráfico. Este, Sim, sim. posso não desenhar o teu Sim. gráfico? Pai? Está assim. Posso não desenhar o teu gráfico? Você quer me rir? Quer o meu gráfico, é isso? Quando você desenhou o gráfico, eu não perguntava se o gráfico está assim. É para você desenhar dessa maneira. Não entendi? Quando você estava desenhando o gráfico, eu não vi, não perguntava se é para ser desenhado assim como ele está. Isso é uma coisa, Gráfico, você pode embelezar. Gráfico é gráfico. Gráfico, na verdade, é gráfico. Você pode embelezar da sua maneira. Quer escrever coisa bonita no teu caderno, pode escrever. Mas você deve saber que existe um gráfico que escreve desta maneira. E minimamente assim, para idealizar, minimamente assim, que é magnetização em função do campo magnético. Vicente, Uhum. quando nós falamos de campo magnético, nós dizemos que o que gera o fluxo magnético, Não entendi? Não entendi, Fred? sim, quando falamos de magnetização do zinco, Uhum. nós dizemos que o que gera o fluxo magnético é é o campo que, se faz, que lá existe, e o campo magnético que lá existe, e a corrente que lá passa. Uhum. Então, nisso nós estamos a determinar o fluxo magnético que passa num circuito. E não, eu gostaria de saber, porque quando nós falamos, teve uma aula que nós tivemos com o professor de produção de energia, consumo e produção de energia. Uhum. Não, ele falava de falava da transformação de energia mecânica em elétrica, Uhum. que essa transformação obedecia o eletromagnetismo. E dizia-se que é gerada uma energia mecânica que, através do gerador, passamos a ter a energia elétrica. A, sim, a energia elétrica. E sabemos que essa energia elétrica produz corrente elétrica. Agora, eu quero saber, quando nós falamos de eletromagnetismo, é, o nosso objetivo é ter um fluxo magnético ou a corrente elétrica a partir do eletromagnetismo. Ok, muito obrigado. Boa questão. Olha, engenheiro, é o seguinte:
existe uma lei chamada Lei de Faraday. Vou começar desse princípio, denominada Lei de Faraday e Lenz. Agora, para além de falarmos muito dessa lei, vou fechar isso, eu vou dizer o seguinte: para que toda máquina funcione, escuta bem, toda máquina funcione, depende exatamente desta lei. Para que haja um movimento mecânico, para haver esse movimento mecânico dentro do gerador, que nós pretendemos obter ou ainda termos a corrente elétrica, que é a convocação da energia mecânica e energia elétrica, vamos precisar para o seu momento de demarragem, momento de arranque, para poder circular, para poder movimentar dessa lei chamada a lei de Faraday, que determina a criação de um certo campo magnético. H, no qual esse campo magnético cria o que chamamos de indução magnética. E essa indução magnética também vai criar o que chamamos de fluxo magnético. É este fluxo magnético variável que cria a FEM na saída daquele movimento. Ainda vamos a isso. Agora vou te responder e você vai saber como que isto funciona. Estamos falando de circuito magnético, mas a nossa função, nossa finalidade é de obter, criamos um campo magnético para nós podermos obter a corrente elétrica. I, tensão. U, potência. P, que essa potência P depende realmente da tensão U a ser multiplicada pela intensidade da corrente elétrica I. Agora, vamos a isso. Vamos falar do circuito magnético para você poder entender. Circuito magnético. Turma, quando nós falamos de circuito magnético, ou melhor, agora, vamos falar de circuito magnético. Quero dar umas equações básicas desse circuito magnético que possam vocês terem uma certa ideia do que nós estamos a tratar na verdade. Porque nós falamos muito de material paramagnético. Agora vamos falar desse circuito magnético, como que ele funciona. Essa equação magnética. Ok, eu vou escrever um circuito aqui, vou desenhar uma coisa para vocês poderem entender, em poucas palavras. Vamos imaginar que este é um circuito magnético. Nesse circuito magnético, tem alguns elementos fundamentais nesse circuito magnético. Quais são esses elementos fundamentais? Vamos falar do núcleo de ferro, que é exatamente este. Está aqui. É o núcleo de ferro. Então, falo com ele, ferro magnético, neste caso. Que é o material mais usado para circuitos magnéticos. Porque é um material facilmente seja magnetizado e a magnetização, com a existência do campo, com a existência de um campo magnético externo, pode não existir, ou sim ou não, sendo o material continua a ser um imã permanente. Nesse contexto, vou escrever de novo aqui, fazer isto. O que desenhei, vou chamar de área, secção, aliás, universal. Ou ainda é área, representada S. E o que me falta aqui, para eu apresentar nesse grupo, nesse elemento, é o que nós chamamos, ou ainda, o que vocês podem chamar de bobina. A bobina poderá estar neste momento. Temos a bobina. Que é minha bobina.
Esta é a constituição de um circuito magnético. Esta é a constituição do circuito magnético. Nessa figura, temos a secção transversal, que eu disse que podíamos representar por S, temos a bobina, que nós podemos representar por N, e temos esse circuito, este no interior desse depois é que nós chamamos de circuito ou é núcleo ferromagnético. É núcleo ferromagnético porque esta matéria que constitui esse núcleo é denominado o núcleo. Aliás, o material que é usado aqui é o material ferromagnético e por isso é denominado núcleo ferromagnético. Até aqui não há problemas. Agora, como que isso fica quando existe uma certa linha de ação? Como que isso fica esse circuito quando existe uma certa linha de ação? Como que o fluxo magnético circula dentro desse caminho? É isso que quero vos apresentar. Quer dizer que aqui, se eu tenho exatamente este, vou desenhar novamente, esse circuito que vocês estão a ver aqui, significa o fluxo magnético, o campo magnético é criado aqui, e é o campo magnético por causa de I, e cria aqui a indução magnética B, e aqui começa a circular as linhas de ações, que vocês chamaram de circuito fechado. Esse aqui que está a circular aqui é o que nós chamamos de fluxo magnético. Isso é o fluxo magnético. Mas, para além disso, eu vou dizer mais uma coisa quase semelhante a esta, dizer aqui que esse circuito aqui vai estar desta maneira, o circuito fechado, cujo esta linha, terei uma linha aqui, esta, que nós podemos chamar esse de comprimento do condutor, a largura. Estamos ainda aos poucos a chegar onde nós queremos falar de circuito magnético para a engenharia Firanete possa entender. Essas linhas que estão circulares, estamos a ver aqui, podemos determinar de linha, essas linhas que eu coloquei aqui no circuito, essas que estão aqui, podemos as determinar de linha do campo magnético, que são as denominadas a indução magnética. Agora, na semana passada, ou ainda na aula passada, nós falamos exatamente, vimos de uma certa lei, cuja a lei dizia o seguinte, que a lei falamos da lei desse homem aqui, denominado Ampère, que dizia o seguinte, dependia exatamente do integral fechado do que de I em função de dl, que seria igual a n vezes I. Isto tudo terminado, porque é constante, ele, aliás, seria igual a n I. Temos essa equação. Mas, chegado aqui, me lembro de ter dito o seguinte, que esta equação, que depende dele, já que o material, aliás, nós sabemos muito bem o H é igual a quanto? Melhor. E depois dessa equação, eu dei uma equação dizer o seguinte, B, que é a indução magnética, será igual a permeabilidade, que é μ, vezes o H, que é o campo magnético. Onde essas equações. Então, com isso quero dizer o quê? Olha, quero chegar aonde com essas expressões todas? Queremos chegar como que nós podemos produzir uma certa tensão. Para chegarmos a terminarmos a equação ou ainda a ideia da engenheira Firanete, terminamos com ela. Para saber. Podemos escrever? Podemos escrever? Ok. Pense para escrever essa equação. É essa aqui, que diz H vezes L é igual a N vezes I. Vamos começar daí mesmo.
Agora vamos. Sabendo que, olha, sabemos que, ou melhor, sabemos da relação, sabemos, vírgula, da relação vemos, vírgula, da relação. Qual é a relação? É B igual a H. Assim teremos. Assim teremos 1 sobre permeabilidade, B, L igual a N, I. Indução magnética é igual a N, NI. Você pode repetir? Perdi-me um pouco. Não entendi? Você pode repetir? Perdi-me um pouco. Sabemos, vírgula, da relação. Depois dessa equação, sabemos da relação. Esta relação, B é igual a μ, que é a permeabilidade vezes o campo magnético. Assim, teremos 1 sobre μ, que é a permeabilidade, vezes o B, que é a indução magnética, vezes o L, é igual a NI. Multiplicando, não vale, multiplicando e dividindo, o termo à esquerda, pela secção transversal S do núcleo, teremos multiplicando e dividindo o termo à esquerda, que é este, pela secção transversal do núcleo, teremos bom dia. Como está? Já está no local de trabalho? Esse homem não terminou a cavar? Terminou? Ok. O que eu peço para você fazer hoje é o seguinte: é interromper a corrente junto com esse. Não está com ele, não? Ah, ok. Juntos, eu estarei. Você não pode sair de lá antes de eu chegar. Quando interromper, vão meter esse cabo aí, primeira coisa, dentro de um tubo que esse gás vai dar, de 20. Mas antes de meter esse tubo, veja se, antes de meter dentro do tubo aquele cabo, veja se aquele condutor pode entrar. Sim, mas antes de meter dentro do tubo esse cabo, veja se lá no quadro para o 48 para 24 tem, pode passar guia ou não. Então, como você ia trabalhar sem guia? Se nós combinamos ontem. Não, mas ok. Você foi para lá. Ainda foi fazer o que se não há como trabalhar.
Ok, então qual é a tua ideia? Ah, ok, tá bom. Então fica inteiro esse cabo. Agora, faz o seguinte, inteira esse cabo todo, como está, no meta dentro do tubo, inteira, até aquela caixa. Mas o cabo que sai de lá, aquele cabo da EDM, coloca e deixa dentro do tubo. Tá certo. Depois faça as ligas. Depois disso, pode começar a fazer enfiamento aí pode começar a fazer enfiamento aí nas tomadas, aquilo onde já tem arame. Tá nessa. Desculpa, turma. Desculpa, turma. Estava a dizer, estou de volta. Multiplicando e dividindo a expressão à esquerda com a secção transversal S, nós teremos 1 sobre μS a multiplicar por BLS, que será igual a N vezes I. Então, a parcela B vezes S, a parcela B vezes S pode ser admitida como o fluxo magnético. A parcela B vezes S pode ser admitida como a equação do fluxo magnético. B vezes S, onde S é a área, indução magnética e o fluxo magnético. Docente, peço para repetir a explicação. Não entendi? É para eu repetir? Peço para repetir a explicação. Estava a dizer o seguinte: a parcela B vezes S, a parcela B, que é a indução magnética, vezes a secção transversal do circuito ferromagnético, pode ser admitida como o fluxo magnético. Quer dizer, o fluxo magnético é igual a B, que é a indução magnética, vezes S, como a área da secção transversal do circuito ferromagnético. Essa área transversal do circuito ferromagnético, nas correntes elétricas, é comparada como a secção do condutor. Fluxo magnético no núcleo. De lembrar que este fluxo magnético, integral de B vezes D ds. Integral de B vezes D ds. Este é que é denominado fluxo. Podemos dar o nome de fluxo magnético. De fluxo magnético. Então, há uma expressão nova para vocês, uma expressão nova que devem ter na mente agora, é a expressão seguinte:
Nós dissemos o seguinte, que teríamos nossa equação, esta equação, 1 sobre μ, B, I, a L seria igual a N, I. Agora, já que nós multiplicamos isso 1 sobre μ, vezes S, vezes B, vezes S, vezes L, que seria igual a N, I, e dissemos que essa parcela que está aqui seria o fluxo magnético, que seria igual simplesmente a B vezes S, e de lembrar que o fluxo magnético pode ser dado por equação integral, fechado, de B de uma forma vezes D de S. Chegado até aqui, nós também podemos admitir que 1 sobre permeabilidade é igual a V, SV, de uma certa tensão. De uma certa tensão. É aqui que eu queria dizer que é uma equação nova. Ou ainda estou a dizer que é uma equação nova, novinha. É conhecido SV como a relatividade magnética. SV aqui é denominado relatividade magnética. O V é denominado relatividade magnética. O V é denominado por relatividade magnética. O V é denominado por relatividade magnética. Agora, nós podemos ter, com a equação o que nós temos, já que admitimos que o B, admitimos que SB seria igual ao fluxo, e admitimos que 1 sobre é igual a V, que é a relatividade magnética, então a nossa equação fica. Como fica a nossa equação? 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 Ficamos simplesmente na mesma equação onde está esta equação. Ficamos com V vezes 1 sobre S a multiplicar pelo fluxo, que seria igual a N vezes I. Estamos juntos? Ou ainda? Docente, Uhum. é que eu não estou a perceber como o docente está a organizar. Ok, estava a dizer o seguinte, vamos começar com a nossa equação. Começar não, né? Estamos nós numa equação que diz o seguinte. Temos uma equação que diz o seguinte. 1 sobre μ S vezes B vezes S vezes L é igual a N vezes I. Não é isso. Nós assumimos que B vezes S é igual a fluxo. E assumimos que 1 sobre μ é igual a relatividade magnética. Com isso, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que terei simplesmente a minha equação, esta equação terei da seguinte maneira. V, que é a relatividade magnética, vezes o fluxo, vezes 1 sobre S. A multiplicar por ele, que seria igual simplesmente a N vezes I. Chegamos aí? Agora, já que é isso, vamos dizer o seguinte. Essa equação como está, dizer o seguinte.
L vezes V vezes o fluxo sobre S. Será igual a N vezes I. Há uma coisa simples que nós temos que saber, que é o seguinte, que essa equação, ou ainda, nota aqui o termo, ou ainda a expressão, relatividade vezes o comprimento sobre o S. Note aqui que a relatividade V a multiplicar por L sobre S é similar à expressão da resistência elétrica de um condutor, onde a expressão de resistência de um condutor é igual. R é igual à densidade, comprimento do condutor sobre a área da superfície, ou a área de condutor, ou a secção transversal do condutor. Agora, pela analogia, ou ainda, podemos dizer que a relutância, não é exatamente o R, a relutância é igual a V, que é vezes L sobre S, onde esta aqui é chamada relutância que representa a resistência do circuito magnético, ou ainda a relutância magnética do circuito ferromagnético, então simplesmente nós teremos o seguinte. Depois de tudo, nós teremos o seguinte. Já temos nessa equação, sabemos que isso é a relutância. Podemos ter o seguinte agora: relutância a multiplicar pelo fluxo magnético é igual a N vezes I. É igual a N vezes I. Ou melhor, podemos dizer Fmm seria igual a relutância vezes o fluxo magnético. Já estamos na segunda lei de Newton. Aliás, já estamos na lei de aquilo que a engenheira perguntou na semana passada. Alguém disse na semana passada, na aula passada, aliás, a dizer o seguinte: o circuito magnético equipara com o circuito, com a lei. A lei eletromagnética equipara com a lei de. Como chama aqui, senhora? Ohm. Está aqui. Está aqui. O que diz a lei do Ohm? A lei do Ohm simplesmente diz o seguinte: U é igual a R vezes I. Isso é o quê? É a tensão. M é igual a relutância vezes o fluxo, onde o fluxo representa a corrente, a relutância representa a resistência, o Fmm representa o que nos chamamos de tensão. Acho que aquela dúvida já terminamos com ela. Ainda vamos a isso. Vamos terminar com outras. Onde Fmm é a força magnetomotriz. É a força magnetomotriz.
é a força magnetomotriz. É a força magnetomotriz. É a força magnetomotriz. Temos quanto tempo? Temos 7 minutos. Ok. Eu vou desenhar uma tabela na qual vocês vão simplesmente copiar. Depois iremos, próxima semana, próxima aula, discutirmos dessa tabela, depois fazemos alguns exercícios de aplicação sobre esta teoria. Estamos a dizer o seguinte, o circuito é o seguinte, vou escrever, a tabela é esta, vou escrever aqui circuito magnético, vou escrever circuito elétrico. O circuito magnético, do outro lado vou escrever circuito elétrico. Agora, vou escrever F, M, que é igual a M vezes I, aliás, sim, chamamos força, já falamos o que é, já sabem vocês também. Poderia dar a designação aqui, que é denominada força eletromotriz, força, aliás, que é denominada força a sua unidade do sistema internacional é ampere vezes espira. Temos aqui a força eletromotriz, aqui terei força eletromotriz. F, E, M, que é a força eletromotriz. Já sabemos que é a força eletromotriz. Vou dizer força eletromotriz. Volt. Teremos novamente uma certa força, aqui uma certa grandeza, que é a relutância magnética, é unidade é ampere vezes expira, ampere vezes expira sobre o que nós chamamos de Weber. Ou simplesmente podemos dizer que a sua unidade do sistema internacional é H-1. E teremos também por baixo o fluxo magnético, tudo já temos todas as equações, não é? Que o fluxo magnético é dado por Weber. Do outro lado, aqui desse lado temos a resistência, resistência elétrica. Do fluxo, do outro lado vamos ter a corrente, a intensidade da corrente elétrica. Temos a corrente elétrica. Se temos a corrente elétrica do outro lado, minha corrente elétrica do outro lado terei
Permeabilidade magnética. Deixa lá ter permeabilidade magnética. No segundo magnético, permeabilidade magnética. Permeabilidade Docente, magnética, sim. aí no circuito elétrico, Sim, na segunda linha, sim. temos a Res- resistência. Resistência elétrica. Relutância no circuito magnético, resistência elétrica no circuito elétrico. Fluxo magnético no circuito magnético e corrente elétrica no circuito. Permeabilidade magnética, resistividade elétrica. E depende do material. Isso no circuito elétrico. E agora tem uma equação ou a expressão que diz V, aquele meu V, que é igual a sobre que a permeabilidade é relutividade, vou escrever aqui, relutividade magnética, relutividade magnética que é dada em H elevado a menos 1 vezes M, que é a relutividade magnética. E tenho esse lado que é a densidade. Desculpa lhe interromper, mas já está na hora. Já são 9h10. Ok, tá bom. Obrigado. Você não pode mandar foto. Mas para alguns que não conseguiram terminar de passar o quadro. Ok, tá bom. Então, até segunda-feira. Boa Docente, aula. Sim. docente, para terminar aí no circuito elétrico, vem relatividade magnética do outro lado, é o quê? É resistividade elétrica. Não, na última parte. Sim, na última parte, esse resistividade. Que é dada por uma expressão. Que é dada por uma expressão. Ok. Aqui é condutibilidade. Aqui, em cima é condutibilidade, aqui é resistividade. Acho que já terminamos por aqui. Só falta desenhar o circuito que mostra essas duas diferenças e as suas aplicações. Mas próxima aula será numa segunda-feira, que era prevista para exercício, não será para exercício. Iremos terminar sobre esses circuitos magnéticos, tudo. E daí poderemos, inshallah, na terça-feira, resolvemos exercícios relacionados a tudo que nós vimos de circuito magnético. Depois de consciencializar e saber que já estamos bem sobre circuito magnético, iremos fazer o nosso primeiro teste. Tá bem, docente, até a próxima aula. Até a próxima aula.